que não vai entrar no reino de Deus quem não nascer da água e do Espírito. Quem é batizado nas águas, lá a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, no capítulo de número 4, capítulo de número 3, que é um compromisso de uma consciência para com Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, eu vou até abrir para compartilhar, olha só. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Olha o que a palavra do Senhor diz. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, e lá em Marcos capítulo 16, a palavra do Senhor diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Não é que o batismo salve, mas é que o batismo sela. Sela, aqui a palavra do Senhor diz, um compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, voltando aqui, irmãos, para Romanos, capítulo 6, ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E aí do versículo 8 em diante diz: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Até quando você vai continuar pecando? Até quando você vai continuar escondendo esse pecado? Até quando? Até Deus abater você? Se Deus abater você, você não tem mais chance. Não tem mais jeito de você se arrepender. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é bondoso. A palavra do Senhor diz lá em 2 Pedro, no capítulo de número 3, que Ele é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos se arrependam. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 15, lembrem-se que a paciência do Senhor significa salvação. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que eu e você fiquemos livres da escravidão do pecado. Vamos continuar pecando, continuar falhando, continuar errando, mas não por vontade própria. Não deliberadamente, como Hebreus 10, 26 diz, porque como eu li, ali diz a palavra do Senhor, que não resta mais sacrifício pelo pecado, irmão. Isso é muito triste. Isso também, ao mesmo tempo, é muito terrível, porque ali a palavra do Senhor diz
que o que resta é uma terrível expectativa de juízo e fogo que consumirá os inimigos de Deus. E quem são os inimigos de Deus? São todos aqueles que não obedecem. Eu vou até ler aqui também para os irmãos o que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Olha só. Capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, irmãos. Que Jesus irá punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho dele. Eu e você conhecemos a ele. E a mim e a você nos foi dado o evangelho dele para obedecermos. E ele vai punir aqueles que não obedecem ao seu evangelho. Você está pensando que quando você rejeita a palavra de Deus, você está vendo a pessoa ali pregando, você acha que você está rejeitando aquela pessoa, seja até seu pai, sua mãe, seja o seu filho, seja sua filha, seja quem for, né? Porque a quem você conhece ou quem você não conhece, você acha que você rejeita aquela pessoa? Você não está rejeitando aquela pessoa, não. Você está rejeitando a Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, 1 Tessalonicenses 4:8. Aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, e você faz pouco caso, e você rejeita, você está pensando que você está me rejeitando? Você não está me rejeitando, não. Porque eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas um servo de Deus. Eu apenas falo aquilo que Deus manda. Mas você está rejeitando a Ele, que é o dono da mensagem. Você está rejeitando a Ele, que é o dono da palavra. E sabe o que acontece com aqueles que rejeitam a Deus? A palavra do Senhor diz que eles são condenados, que eles são punidos, que eles são destruídos. Por quê? Porque quando você rejeita a Deus, você está aceitando ao diabo. Quando você rejeita a Deus, você está rejeitando a santidade. E o que é que você aceita? Você aceita o pecado. Quando você rejeita a Deus, você está rejeitando o amor dele. E o que é que você aceita? Você recebe ódio. Você recebe mágoa. Você aceita no seu coração. Quando você rejeita a Deus, você está rejeitando o perdão de Deus. Você está rejeitando a Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que aquele que rejeita a Ele, Ele também o rejeita. Que aquele que o confessa, Ele também o confessa. Que aquele que o nega, Ele também o nega. Então que você possa aceitar a palavra de Deus. Porque quando você aceita a palavra de Deus, você está aceitando o próprio Deus. Você está dando lugar no seu coração, você está dando lugar na sua vida para que Deus te liberte da escravidão do pecado, para que Deus ele conserte e endireite as suas veredas, Deus ele endireite os seus pés, Deus ele te levante. Você está aceitando Deus para Deus te dar vida, porque o pecado gera morte. Você está aceitando Deus para Deus te tirar do lamaçal do pecado e pelo sangue de Jesus ele te limpar, te lavar, te purificar. Mas faça isso enquanto você ainda tem tempo. Como diz em Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo, enquanto é possível encontrá-lo, enquanto o Senhor está perto. Porque haverá um tempo que não dará mais tempo, porque não haverá mais o tempo, não terá mais a chance, a oportunidade. Não haverá mais o arrependimento. Então aproveite esse momento, aproveite essa chance, esse privilégio, esse presente que se chama hoje, essa oportunidade, porque a palavra do Senhor diz aqui em
2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, veja o que Deus diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não é amanhã não, irmãos. Não é de noite. Não, é agora. Esse é o momento de você quebrantar seu coração, de você quebrantar seu espírito, de você rasgar seu coração, porque o que Deus quer que seja rasgado é o coração, não é as vestes. É o que está lá escrito em Joel, no capítulo de número 2, versículo de número 12 e 13. Olha só o que diz Deus. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Lá em Isaías, no capítulo de número 55, também Deus ele fala a mesma palavra, faz o mesmo chamado. Deus fala, no versículo 6 em diante: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. A palavra do Senhor, irmãos, também nos diz lá no Salmo de número 32, a respeito deste mesmo convite de Deus, desse chamado de Deus. Olha só, a partir do versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram esgotando-se como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Olha só o que Deus diz, irmãos. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O que é que está faltando para você reconhecer o seu pecado? O que está faltando para você confessar diante do Senhor o seu pecado? Será que esse pecado que você está cometendo, essa satisfação da sua carne que você está realizando, é mais importante do que Jesus? É mais importante do que o amor de Jesus por você? É mais importante do que a sua vida eterna? É mais importante do que a sua salvação? O pecado faz você achar que é. Porque o pecado é enganoso, irmão. Porque o pecado, ele é mentiroso. O pecado, ele te promete tudo, mas ele não te dá nada. O pecado, ele promete alegria, mas ele te dá tristeza. O pecado te promete liberdade, mas ele te dá prisão. O pecado, ele te promete 1000 maravilhas, mas o que ele traz sobre a sua vida é só derrota, é só desgraça, é só destruição. Olha quantos casamentos acabaram por causa da prostituição. Olha quantas vidas acabaram por causa da prostituição, da fornicação. Olha quantas pessoas adoeceram e morreram. Olha quantas vidas já morreram por causa da droga, por causa da bebida. Olha quantas coisas já aconteceram por causa da mentira, por causa da inveja, por causa da hipocrisia. Olha quantas pessoas adoecem por causa do ódio, por causa da mágoa.
Olha quantas pessoas são amarguradas, quantas pessoas são entristecidas, quantas pessoas estão aí atormentadas, perturbadas. Por quê? Por causa do pecado. E elas estão morrendo. E Deus chamou você para você viver. Deus chamou você para você ser livre. Deus chamou você para você ser feliz. E a sua felicidade não depende da satisfação de um momento no pecado, da realização de um prazer que você possa ter, que você possa fazer. A sua felicidade se chama Jesus Cristo. A sua paz se chama Jesus. O amor que o seu coração precisa e necessita só está nele. Quer se achar de verdade? Quer ser preenchido de verdade? Quer ter paz de verdade? Quer acabar com esse vazio que você sente? Então chama Jesus para a sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é o que a palavra do Senhor diz. Dá lugar ao Senhor Jesus na tua vida para que você veja Ele conduzir você ao arrependimento, porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é essa. Olha só, Romanos, a palavra do Senhor diz